O deputado federal Marcos Pereira é o presidente nacional do Republicanos. O Republicanos é o ex-PRB, que é o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus, um partido importante que integra o Centrão no Congresso Nacional, mas que não faz parte da base formal do governo Jair Bolsonaro. Eu quero convidar você a assistir esse papo com ele, se inscrever no canal, dar um like, porque aqui é muita informação. Deputado, bom dia. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos aí. Desculpa a correria, eu sei que o senhor estava no meio de uma reunião importante aí da Câmara Brasil-Portugal, mas nosso horário também estava marcado. Eu sei que acabou enrolando a agenda do senhor. Muita informação e muita demanda aí. Eu tive que sair um pouco antes do término lá da webinar com os portugueses, mas deu para fazer uma boa participação. Boa tarde a todos da Bahia, todos os que acompanham aí essa live do grupo à tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor que é um deputado atuante, que é presidente de um partido importante no Brasil, que é o Republicanos, o ex-PRB. Tem prefeitos, deputados estaduais, vereadores, deputados federais em todo o país. Eu quero começar esse papo entendendo do senhor como o senhor avalia o momento da política hoje no Brasil. Vivemos um momento delicado, um momento tenso, deputado? A política no Brasil, no momento, é um momento de reflexão. Nós estamos tendo aí uma escalada, um aumento nessa luta, vamos dizer assim, ou nessa batalha entre poder executivo e poder judiciário. Não é nada bom para o Brasil. Os jornais de hoje, todos os jornais trazem notícias de uma mensagem externada pelo ministro decano do Supremo Tribunal, Celso de Mello, comparando o momento que nós estamos vivendo ao momento do nazismo. Eu acho que há um certo exagero, mas é um momento de reflexão e de preocupação de todos nós com como que nós vamos sair dessa crise política. Não bastasse a crise sanitária, nós temos a crise econômica, decorrente, por óbvio, da crise sanitária, e agora também uma crise política, eu acho que é totalmente desnecessária, e nós poderíamos avançar sem necessidade disso. Eu quero saber daqui a pouco a opinião do senhor sobre a pandemia e sobre o enfrentamento do coronavírus, mas primeiro sobre essa questão política. Na última semana a gente percebeu uma reação muito grande do presidente Bolsonaro e do entorno dele às investigações contra fake news que estão sendo tocadas pelo Supremo Tribunal Federal e que teve a operação da Polícia Federal. Na visão do senhor, há excessos nessa ação do Supremo do Judiciário com o Executivo, ou é uma medida necessária para evitar o prosseguimento de notícias falsas no país? Esse problema das fake news é um problema grave, eu penso. É um problema que a gente precisa debater. Nós não podemos abrir mão desse debate. Inclusive, existem projetos de leis na Câmara e também no Senado para debater o assunto, e eu acho que nós temos que enfrentá-lo. Hoje, você acaba criminalizando ou processando pessoas que por outros crimes, de forma a associar a outras medidas judiciais, do que propriamente a questão da fake news propriamente dita, porque não existe legislação sobre isso. O Supremo Tribunal Federal tem a legitimidade para poder conduzir um inquérito, eu não quero entrar no mérito se houve exagero ou não, eu acho que está havendo excessos, sim, de ambas as partes. De todos os lados tem havido excessos, mas o tempo, evidentemente, vai poder nos revelar quem é que está com a razão, vamos dizer assim. O ex-presidente Fernando Collor, o senador, ele falou da importância que o Congresso Nacional assume para atuar como poder moderador entre essa trilha que a gente vive hoje com o Planalto e com o Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que a Câmara e o Senado eles têm cumprido a função deles ou podem atuar de forma mais firme para mediar e evitar uma ruptura institucional realmente no país, deputado? Não tenho dúvidas, a Câmara tem atuado sim. Eu tenho dialogado muito com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o próprio presidente do Senado esteve no Palácio na semana passada, no dia em que a temperatura estava mais quente, vamos dizer assim, dessa questão das operações que a Polícia Federal fez a mando do Supremo Tribunal Federal. E de lá eu
tenho informações que ele fez contatos com alguns ministros do Supremo e tentou fazer essa aproximação. O quanto mais harmonioso nós pudermos ter entre os poderes, quanto mais harmonia nós pudermos ter entre os poderes, quanto mais harmonioso puderem ser as relações entre os poderes, melhor é e mais ficamos próximos da constitucionalidade, que é o que prevê a Constituição brasileira. O presidente Bolsonaro participou nos últimos finais de semana de alguns atos contra a democracia, contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal. Na visão do senhor, vivemos algum tipo de risco à democracia no Brasil hoje? Não vejo o risco hoje. O que eu tenho conversado com alguns ministros, inclusive da chamada área militar, não me parece ser essa agenda, não me parece ser a agenda deles, e eu não vejo hoje risco. O presidente Bolsonaro às vezes emite sinais, vamos dizer assim, eu queria classificar aqui de sinais trocados. Por exemplo, ele reage no discurso, reage nas ações, mas na prática ele acaba seguindo o rito. A própria reação dele semana passada em relação ao ministro da Educação foi numa linha, quando ele falava com a imprensa, quando falava com seus apoiadores ali próximo do Palácio do Alvorada, e a prática foi numa outra linha, quando o ministro entra com habeas corpus e depois, independentemente do julgamento do habeas corpus, acaba indo fazer o depoimento, antecipando até o depoimento para a Polícia Federal. Obviamente ele ficou calado, porque é direito constitucional de não falar, mas você verifica que, no fundo, ele seguiu o caminho correto, que é fazer o habeas corpus, é fazer o recurso e depois, obviamente, seguindo a decisão judicial. Eu acho que essas participações poderiam ser evitadas, mas é o estilo dele, a gente tem que compreender e conviver com essa forma. O deputado Eduardo Bolsonaro falou na última semana que não haveria mais dúvida que estávamos prestes a viver uma ruptura institucional e que a dúvida era apenas quando isso iria acontecer. Esse tipo de discurso mais enérgico é um sinal, é um indicativo de que a crise está chegando num grau mais delicado e que exige realmente mais atenção de toda a sociedade civil organizada, deputado? Eu acho que é mais discurso, é mais retórica do que prática. Não, claro que nós temos que ficar atentos, mas não vejo, como eu já disse, uma oportunidade para que haja um autoritarismo no Brasil. Nossa democracia foi conquistada com muito custo e precisa ser mantida. Não vejo, honestamente, que essa fala do deputado Eduardo Bolsonaro tenha eco na sociedade hoje. Tem espaço para se falar já do impeachment do presidente Bolsonaro ou falta apoio político e apoio da própria população para isso? Não tem espaço para falar de impeachment, não está na agenda. O presidente Rodrigo Maia sempre rechaçou essa possibilidade de deferir um processo de impeachment, porque você sabe que se faz impeachment com dois motivos. Primeiro, jurídico, isso pode até ser que exista já motivos jurídicos, mas político. O outro motivo é político. E político, diga-se, as pessoas, a população tem que querer. E pesquisa divulgada ontem, do Datafolha, mostra que as pessoas, 52% da população não apoia o impeachment. Agora, como o republicano está se comportando em relação ao governo? O partido está integrando formalmente a base do presidente Bolsonaro? De que forma vocês têm se comportado na Câmara Federal e no Senado? O nosso partido ele é independente. Eu já disse ao presidente Bolsonaro, desde a época da transição, que 80% da pauta que o partido defende, 80% do nosso programa político partidário, converge com a pauta do governo, principalmente na área econômica. Portanto, nós temos apoiado as medidas, principalmente econômicas, mas nós estamos em diálogo constante com o governo. O governo ainda está tentando formar uma base que não está ainda consolidada, mas em fase de consolidação. Nós apoiamos o Bolsonaro no segundo turno, porque não queríamos a vitória do outro lado e, consequentemente, precisamos tentar ajudá-lo na governabilidade, porque se o governo for mal, é ruim para todos os brasileiros. Não é ruim só para quem apoia ou quem não apoia o governo.
há muita crítica hoje em dia com relação justamente a essa aproximação do presidente Bolsonaro com o partido do Centrão. Ele foi eleito pregando um discurso e, na prática, hoje como presidente, a gente percebe um outro discurso justamente da necessidade de alinhamento com o partido do centro, que lhe dê uma segurança mínima para aprovar projetos importantes na Câmara Federal. Há algum tipo de incoerência na postura do presidente ou essa é uma medida necessária para ele conduzir, minimamente tocar o governo dele na relação com o Congresso? É uma medida legítima, é uma medida necessária. Eu acho que as críticas são desproporcionais e em todo o mundo em que há presidencialismo, o presidente ou até mesmo o primeiro-ministro, ele tem que dialogar quando é então parlamentarismo, muito mais ainda. Ele tem que dialogar com o parlamento. O parlamento tem essa função de fiscalizar, de aprovar as leis, de aprovar os projetos do Poder Executivo, e quanto maior e melhor e mais harmonioso for o diálogo com o parlamento, melhor para o governo. O ex-deputado Roberto Jefferson falou, inclusive, claramente, ou o presidente Bolsonaro se alia aos partidos do Centrão, ou ele não termina o governo. Esse é o sentimento que se tem em Brasília hoje, ou há excessos também nessa fala do ex-deputado? Não vejo esse sentimento aqui em Brasília, não vejo condições do presidente não terminar o seu governo, pelo menos na quadra atual, porque quais seriam as condições para que ele não terminasse o governo? Só existem 3 possibilidades, ou ele renuncia, ou ele passa por um processo de impeachment, ou é cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não vejo condição nenhuma do presidente renunciar, não me parece que é o perfil dele, não há a agenda de impeachment, pelo menos no momento não existe isso, e também não vejo uma possibilidade que o TSE avance naquela pauta da cassação da chapa. Inclusive, deputado, a gente viu na última semana o Supremo pedir à Procuradoria-Geral da República para recolher o celular do presidente Bolsonaro e de pessoas próximas a ele. Como o senhor vê a reação de que há uma interferência clara entre os poderes? Eu acho que houve um certo exagero. Nessa questão do telefone do presidente, eu discordo que possa ter. Evidentemente, o ministro não decidiu ainda. Ele pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República sobre o assunto. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou contrária, e eu acho que essa deveria ser, ou deverá ser, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não me parece uma decisão, se ela vier a ser para a entrega do celular, não me parece uma decisão adequada, e aí acho que haveria uma certa interferência, sim. O ex-ministro Sérgio Moro, ele saiu do governo, inclusive, falando da tentativa de utilização da Polícia Federal de forma política pelo presidente. Depois de tornar público o vídeo, o senhor acredita que houve alguma tentativa realmente de ingerência na Polícia Federal ou não? O vídeo ficou claro que não houve tentativa de interferência. O presidente, evidentemente, estava cobrando postura de todos os ministros. E eu não vi, pelo menos assistiu a íntegra do vídeo e não vi essa interferência mencionada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Falando agora sobre a questão da pandemia, como o senhor está vendo aí o momento que o país atravessa, que o mundo inteiro atravessa com essa pandemia do novo coronavírus, que tem impactos diretos no setor produtivo do Brasil e na vida das próprias pessoas? É um momento muito difícil que o Brasil e a humanidade está passando. Nós precisamos enfrentar essa questão da crise sanitária, mas também da crise econômica. Agora mesmo eu conversava com os portugueses, nós tínhamos mais de 300 pessoas participando dessa webinar com a Câmara de Comércio Portuguesa, sobre algumas medidas que o governo tomou, a medida provisória 936, que nós aprovamos semana passada na Câmara, na quinta-feira, e agora deve ser aprovado no Senado essa semana, a medida provisória 944, que está na pauta de amanhã, colocada por mim, quando conduzi a reunião dos líderes na sexta-feira, a pedido do presidente Rodrigo Maia, que estava em viagem, e também a medida provisória 948. Todas elas atingem diretamente as pequenas e médias empresas, a 936 as empresas em geral, e eu acho que o governo está agindo corretamente, tem tomado as medidas que são necessárias no que se refere à economia. No que se refere à pandemia propriamente dita, é um tema mais delicado. Eu tenho informações de pessoas conhecidas minhas, por exemplo, que estavam em casa, que não saíram de casa e acabaram sendo contaminados. Porque às vezes você não sai, mas o vírus vem através de um delivery, vem através de uma entrega, de uma encomenda. Então, é um momento delicado e que nós precisamos estar atentos a isso,
principalmente para o período pós-pandemia, com a economia, porque muitos empregos já foram dizimados e muitos ainda serão, o que agravará muito mais ainda a situação econômica do país e daqueles mais vulneráveis. O presidente Bolsonaro errou ao minimizar a gravidade da situação da pandemia, comparar uma gripezinha e ser um dos principais incentivadores ao não isolamento social. É uma postura do presidente, eu não quero entrar no mérito de julgar se ele errou, se ele não errou, a história e a população o julgará. Eu prefiro que as pessoas façam esse julgamento. As pesquisas mostram que as pessoas apoiam as medidas que os estados estão tomando e a aprovação na forma de lidar com a crise sanitária mostra que as pessoas têm reprovado, pelo menos as pesquisas que nós temos aí publicadas recentemente, as pessoas têm reprovado a atuação do presidente e aprovado a atuação dos governadores. Então eu prefiro ficar com a ciência, ficar com a pesquisa, ficar com essa posição. Difícil conciliar a crise sanitária e de saúde pública com a necessidade e a crise econômica que atinge todo o país, não é, deputado? É muito difícil, não tenha dúvida. É uma decisão que precisa ser tomada. Os próprios governadores, muitos, já estão reabrindo gradualmente a economia. Aqui em Brasília, por exemplo, na quarta-feira passada já começou a reabrir os shoppings e alguns comércios que não eram considerados atividades essenciais. Tem informações que São Paulo, que é o meu estado, por onde sou deputado e onde moro, também já tem um programa de reabertura a partir da data de hoje, a partir de 1º de junho, e outros estados tantos também estão trabalhando para isso. Porque também a vida das pessoas precisa seguir da forma que está os estados, diminui a sua arrecadação e não consegue daqui a pouco nem sequer pagar as suas despesas básicas. Mas é sim uma decisão difícil e muito tênue. A pandemia avança e está chegando talvez numa fase mais crítica, com o maior número de mortos em todo o país. Como o senhor vê a defesa de que seja acordada e possibilitada a abertura dos templos religiosos no país? Os templos religiosos eu acho que podem e deveriam ser abertos de forma gradual. Em São Paulo, por exemplo, eu estive lá no final de semana passado, todos, se não todos, mas uma boa parte sabe que eu sou evangélico, e eu fui a um culto lá na minha igreja em São Paulo, domingo, 7 horas da manhã, e nós tínhamos todos os protocolos, todas as pessoas com máscara, alguns com luva, distanciamento de 3 cadeiras, eu estava sentado, inclusive, a uma poltrona da minha esposa, e veio uma assistente lá, uma oficial, pedindo para que ela mudasse de lugar, porque a recomendada agora era que sentasse a cada 3 cadeiras uma pessoa. Um templo lá em São Paulo que cabe 10 mil pessoas, tinha 1.700 pessoas assistindo o culto. E eles estão trabalhando com no máximo de 30% de capacidade. Chegou a 30%, não permite que as pessoas entrem, redireciona para uma outra localidade ou para uma outra missa, ou um outro culto. No ABC, agora, eu estou falando São Paulo, capital. No ABC Paulista, agora, também a partir do dia 13 de junho, já vão começar as missas, eu vi essa notícia ontem. E acho que é importante, as pessoas nesse momento precisam de ter um apoio espiritual, um apoio, um conforto, um alento. E se as igrejas, independentemente da linha, seja católico, seja protestante, seja evangélico, se elas adotarem alguns protocolos, como já estão fazendo em São Paulo, capital, e como eu vi no domingo passado, não ontem, na verdade, domingo retrasado, eu acho que é possível que se abra, sim. O impacto da pandemia sobre o processo eleitoral já é evidente, a gente não percebe a política pujante como aconteceria num outro momento como esse, mas na avaliação do senhor, corremos o risco de ver prorrogados mandatos de vereadores e prefeitos, ou só a data da eleição deve ser modificada como o próprio Tribunal Superior Eleitoral já sinalizou? Não tem espaço hoje para prorrogação de mandatos, não vai acontecer prorrogação de mandatos. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que enquanto ele for presidente, a hipótese de prorrogação de mandato é 0, porque isso só aconteceu uma vez no país em momento de ditadura. Você dá mais 2 anos de mandato sem que eles tenham sido votados para isso, não me parece ser algo democrático, já que a essência da democracia é o voto popular. Eu sou favorável
a unificação das eleições, para que haja coincidência de eleições, para que as pessoas possam ir às urnas votar do presidente da República até o vereador, mas isso de uma forma programada, de maneira que as pessoas no futuro possam ir, se o Congresso vier a aprovar essa medida, possam ir para as urnas sabendo que vão votar em políticos que vão ter 2 anos de mandato ou 6 anos de mandato, mas isso com previsibilidade, não prorrogar no meio, como no final já do mandato, como está sendo falado. Isso não vai acontecer, hipótese zero, chance zero disso acontecer. Agora, o adiamento das eleições está sim sendo debatido entre a Câmara, o Senado e o Tribunal Superior Eleitoral, e se acontecer, deverá ser ainda para este ano. Pessoalmente, estou defendendo que se mantenha as eleições no dia 4 de outubro e crie-se alguns protocolos. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas acima de 70 anos não são obrigadas a votar. Então, eu sugeriria, estou sugerindo ao Tribunal Superior Eleitoral, essa é a posição nossa, do nosso partido, que se tome algumas medidas. Por exemplo, pessoas acima de 60 anos e grupo de risco sejam dispensadas da multa caso não compareçam para votar, não seja facultativo o seu comparecimento. Que a eleição possa começar um pouco mais cedo, talvez 6 horas da manhã e terminar 9 da noite, ou meia-noite que seja. Dividir as pessoas acima de 40 anos até 60 votaria pela manhã e os abaixo de 40 e acima de 16 anos votaria no período da tarde. Manter distanciamento, todos recomendar, através de propaganda do Tribunal Superior Eleitoral, redes sociais, televisão, rádio, enfim, que todos possam ir com a devida proteção, máscara. Talvez seja melhor resolver isso logo do que ficar postergando, porque também tem muitos prefeitos aí que não estão com a sua gestão aprovada e as populações querem e têm o direito de fazer a mudança que julgar necessária. Como o republicano está se preparando aqui para a eleição de Salvador, já há um entendimento com o prefeito Assemineto de que o partido vai indicar a vice do pré-candidato Bruno Reis? Esse tema está na mesa, está sendo discutido pelo presidente do partido aí na Bahia, o deputado Márcio Marinho, o deputado João Roma também, que faz parte da bancada de deputados federais. Há uma possibilidade, mas ainda não está 100% batido o martelo. E a previsão, então, do partido crescer na Bahia, já que o republicano é um partido que tem demonstrado muita força no Estado, tem conquistado prefeituras, tem conquistado, eleito muitos vereadores e deputados ao longo dos últimos anos? Historicamente, o nosso partido tem crescido, já vem no histórico de crescimento constante, e eu acho que nessa eleição também vai continuar crescendo, sim. Deputado, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor, e tendo a correria, peço desculpa, mas os leitores e os espectadores do Grupo à Tarde queriam saber como o senhor pensa, como o senhor enxerga o país nesse momento de pandemia, de crise. Agradecer a presença e a participação do senhor com a gente no projeto à Tarde Conecta. Muito obrigado, um abraço para todos, e uma satisfação poder falar com você e os seus seguidores aí nas redes sociais do Grupo à Tarde. Obrigado, deputado. Parabéns pelo trabalho. Mas...